O IBGE divulga daqui a pouco o Produto Interno Bruto do segundo trimestre do ano. No período anterior, o PIB cresceu quase 2% em relação ao ano passado, somando mais de 2,5 trilhões de reais. E é sobre essa expectativa que eu e a Elaine Basti vamos conversar agora com o Cláudio Considera. Ele é coordenador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, Cláudio, a ideia aqui é a gente traçar um pouco das expectativas para o resultado que será divulgado logo mais. No primeiro trimestre, o agronegócio teve um grande peso no PIB. Qual deve ser o setor que deve impactar positivamente o resultado do segundo trimestre, que será divulgado logo mais? Nós continuaremos tendo o impacto da agricultura, da agropecuária, mas bem mais diluído do que foi no primeiro trimestre. A principal cultura naquela época foi a soja e a colheita é principalmente feita em fevereiro, março e abril. Então, do segundo trimestre, nós ainda temos o mês de abril com uma colheita importante de soja. É verdade que nós temos outras culturas no Brasil, trigo, milho, que vão estar contribuindo bastante para a economia, para o PIB deste ano. Professor, aqui Elaine Basti, gostaria de saber do senhor, daqui para frente, a tendência é que a gente tenha taxas de PIB em desaceleração daqui até o fim do ano, por conta das taxas de juros altas, né, que a gente vinha praticando e, enfim, apesar da queda continuam alta. Qual que é a projeção que o senhor trabalha? Olha, nós estimamos que o segundo trimestre terá crescido 0,2%. Contra o trimestre anterior. Mas a economia vai estar desacelerando o resto do ano. Não haverá outra safra de soja naquela magnitude e nós teremos uma contribuição ainda importante da agricultura, mas bem menor do que foi nesse primeiro trimestre. O PIB deve crescer algo em torno de 2% esse ano, e grande parte disso terá sido a contribuição da soja no primeiro trimestre e da agropecuária de maneira geral. A nossa indústria não vai bem, né, a indústria de transformação, assim como outros setores que diminuíram a taxa de crescimento. É o caso, por exemplo, do setor de serviços. Muita coisa de retorno das pessoas às atividades, por exemplo, de hotelaria, jantar fora de casa, etc., diminuir o ímpeto inicial que foi quando terminou a pandemia. Quando terminou a pandemia, as pessoas se sentiram livres para retomar suas atividades usuais de lazer. E dessa forma, cresceu muito o setor de serviços no primeiro momento, mas a taxa de crescimento já está diminuindo. Então, nós temos uma economia verdadeiramente desacelerando. Cláudio Considera, ele é economista, coordenador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, nessa conversa aqui conosco no CNN Novo Dia. Mais uma vez, Cláudio, muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigada. Bem, Elaine Basti está por aqui, então vamos seguir falando de economia, falando agora sobre o projeto de lei orçamentária para 2024. Tinha que ser entregue até ontem e foi feita a entrega pelo governo. E o que o documento está prevendo? Zerar o déficit fiscal já no ano que vem, já em 2024. Muito debate, muito ceticismo no mercado, inclusive resistência dentro do próprio governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a reconhecer que zerar o déficit, equilibrar as contas no ano que vem, será um desafio. E aí a gente olha a projeção do governo com números que estão bem otimistas, né, Elaine? Bem otimistas. E, inclusive, ontem o mercado aí fechou os negócios assim bem cauteloso, preocupado aí com as contas fiscais, dólar em alta, bolsa em queda, né, Carol? O orçamento, por exemplo, vamos começar com o PIB, porque a gente estava falando de PIB agora. O PIB que o governo está projetando para o ano que vem é 2,3%. Para você ter uma ideia, o que o mercado espera é 1,3%. Então, a gente tem aí um ponto percentual
a menos de crescimento de PIB. Isso aí é muita coisa. E é muito importante porque quando você cresce mais, você arrecada mais também. Então, assim, se cresce menos, a arrecadação é menor também. A inflação aí veio mais ou menos dentro do que se esperava, né? Juros de 9,8, também aí está dentro da projeção do mercado. Câmbio, dívida bruta. A nossa dívida bruta, em proporção do PIB, ela é muito alta. Mas o problema maior não é só que ela é alta, ela é cara, ela roda a juros muito altos. Então, o serviço da dívida que a gente tem que pagar é alto. Agora, outra conta aí que também está superestimada, o crescimento da receita de 19%. Eu conversei com alguns economistas e eles me disseram que nunca na história aconteceu um crescimento desse tamanho. Outra coisa, por falar em nunca na história, a gente teve um déficit em julho de 35 bilhões de reais. Foi o segundo maior rombo da história. Quer dizer, contas no vermelho, muito pior do que se imaginava. Por quê? Gastos muito acima e receita abaixo. E para fechar o orçamento com déficit zero, né, a meta do ano que vem zerar, ficar no equilíbrio, vai ser preciso arrecadar 168 bilhões de reais. E a gente já está com um déficit desse tamanho aí. Agora, essa arrecadação aí, não tá esse aumento de receita não vai ser feito em corte de gastos. Ao contrário, gastos vai subir e vai subir real, além da inflação. O que o governo vai fazer é aumentar a arrecadação e está contando aí com a aprovação do Congresso de algumas medidas e outras que já foram confirmadas, mas que também dependem aí da confirmação de expectativa de melhora de arrecadação. Por exemplo, CARF, né, que foi aprovado no Senado. O governo agora, no orçamento, diz que vai arrecadar expectativa de 95 bilhões de reais. Até pouco tempo ele falava em 60 bilhões, né? Surgiram 30 bilhões aí da cartola. E mercado, aí, as projeções são de 15 bi. Quer dizer, muito menos, né? Você está trabalhando com projeções que estão muito fora aí do que se esperam aí nas contas dos economistas. Você tem a regulamentação das apostas esportivas, que deve dar aí cerca de 1 bi. Subvenção do ICMS, que vai tributar os incentivos fiscais, as subvenções de ICMS que os estados eles dão para algumas empresas. Isso aí vai dar 35 bi. Mas assim, não estamos perto dos 168 bi. E aí o que acontece? Você tem uma meta que não é crível, isso é muito ruim, porque você já joga dúvida logo de largada, né, na meta do nosso novo marco fiscal. Não à toa o mercado reagiu como reagiu, né, Elaine? Exatamente. O dólar fechou numa alta que a gente não via há muito tempo, mais de 1,5%, e a bolsa em queda. Aliás, o dólar no mês de agosto está com uma alta acumulada aí de mais de 5%. Será que a gente consegue mostrar aqui? Olha só, os números que a Elaine trazia para a gente, essa alta expressiva do dólar, aí se aproximando dos R$5 de novo, R$4,95 foi o fechamento do mercado ontem. Mercado ainda muito balançado com o que foi apresentado pelo governo. Essa cotação aí, essa cotação do dólar aqui de 4,95 centavos, alta de 1,70%, é uma alta que a gente não via há muito tempo, porque o dólar estava subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, e ela mostra aí exatamente a preocupação com as contas públicas do país. Os investidores ficaram com o pé atrás ontem. Como a gente disse, em julho, os cofres públicos aí tiveram o segundo maior rombo da história, um número que foi muito pior do que o mercado previa. O orçamento aí enviado, que o governo enviou ao Congresso, aumentou a projeção de receitas para atingir a meta de zerar o déficit no ano que vem, mas ninguém sabe como é que essas receitas vão aumentar. Então, você tem uma meta que não é crível e essa preocupação toda, o que acontece? Ela acaba aumentando, como se diz, diminuindo o apetite do investidor por risco. Aí o investidor ele vai para a segurança. Ele sai de ativos de risco, por exemplo, ações que caíram ontem, e vai para o dólar. E aí aumenta a cotação do dólar, pressiona, como a gente viu acontecer ontem. Tá tudo explicado. Essa incerteza em torno das contas públicas movimentando também o mercado financeiro. Elaine Bastos, obrigada, Elaine. Muito obrigada, Carol.